Olá, meu nome é Daniel Venturini, eu sou do curso de Ciência da Computação da UTF-PR. Eu tenho um projeto com o professor Wellington José usando WX-Máxima para cálculo numérico. Então, nessa primeira videoaula, eu vou mostrar como fazer o download e a instalação do WX-Máxima e veremos algumas coisas básicas no WX-Máxima. Então, na página principal do WX-Máxima, vamos clicar no botão Download. Somos redirecionados para essa página, da qual escolheremos a plataforma. No caso, a minha é o Windows, então vou clicar aqui no botão do Windows. E somos levados para essa página no SourceForge, onde vamos fazer o download do arquivo. No caso, temos 4 arquivos aqui. 2 arquivos diferentes, com versões diferentes, 4 arquivos. Eu não recomendo baixar a versão 5.41.0a, porque para o que vamos ver no cálculo numérico, esta versão não reconhece algumas operações. Eu recomendo baixar a versão 5.41.0 apenas, que é as duas de baixo. No caso, o meu computador é 64 bits, então eu vou baixar a versão 64 bits. Somos redirecionados para essa página, onde temos que esperar 5 segundos para começar o download. No caso, eu já tenho o programa aqui, então não será necessário o download. Vamos para a instalação. A instalação é como qualquer instalação de algum programa no Windows, não tem nenhum segredo. Nessa parte vai demorar um pouquinho porque ele vai extrair todos os arquivos do WX-Máxima. Terminada a extração, é inicializado o gerenciador de instalação e, como eu disse, não tem segredo algum. É só ir clicando em próximo, eu concordo, próximo e instalar. Essa parte também vai demorar um pouco. Agora está terminando a instalação. Terminou. Então, vamos abrir o WX-Máxima. Vou procurar aqui por WX-Máxima. E aqui está o programa. O WX-Máxima, ele é assento em modo, certo? Temos aqui as abas, que caso queiramos fazer alguma operação, por aqui pode ser muito mais fácil e rápido do que fazer no modo texto. Mas o que vamos ver hoje vai ser apenas no modo texto, certo? Vou abrir um arquivo aqui que eu já tenho. Então, o que é o WX-Máxima? Eu tenho uma descrição um pouco mais formal aqui. É um software matemático de sistemas algébricos. O programa dispõe de uma poderosa ferramenta para resolver problemas algébricos. Então, antes de mais nada, o WX-Máxima ele é dividido em células. Cada célula é separada uma da outra, certo? Aqui temos uma célula, podemos ver, e aqui é outra célula. Podemos minimizar essas células aqui, e para criarmos uma nova célula, apenas podemos digitar qualquer coisa, por exemplo, WX-Máxima. Se quiséssemos criar outra célula, também poderíamos digitar aqui, outra célula. Para apagar uma célula, é só clicar para apagar, e ele seleciona e apaga. Então, como ele é um software que resolve sistemas algébricos, eu vou mostrar umas operações básicas nessa primeira videoaula. Certo? Vamos com uma operação de soma. Vou colocar 9 mais 1 e o WX-Máxima, ele pega esta entrada, ele vê se não está semanticamente errada. Por exemplo, se eu não esqueci de colocar um parêntese, caso eu abra um parêntese, eu não esqueci de fechar, e vírgula, ponto e vírgula, entre outras coisas, e ele vai gerar dessa entrada uma saída correspondente à entrada. Aqui eu vou clicar Shift Enter. É sempre isso. Quando quisermos gerar uma entrada, clicamos Shift Enter. E aqui, dada a entrada, ele gera uma saída. Por exemplo, fazer uma operação de subtração agora. Menos 10, menos 1. E ele gera a saída. Por exemplo, se esquecêssemos de fechar, ele gera um erro. Poderíamos trocar aqui para qualquer outra operação. A de multiplicação, por exemplo. Divisão também. Pegar aqui, criar uma nova célula. O dividido por 4. De exponenciação. Vou pegar 8 elevado. E também a função de raiz quadrada. Ela é da seguinte forma. Chamamos a função sqrt. E eu passo o meu valor. Por exemplo, 9. E ele vai gerar a saída. Mas, por exemplo, se colocássemos 7, ele vai gerar esta saída, ele não vai gerar um número.
ele vai gerar a raiz quadrada de 7. Mas, por exemplo, se colocássemos raiz quadrada de 7 mais 2, ele vai gerar dessa forma, ele não vai gerar um número. Se quisermos gerar um número, vamos chamar a função float e vamos colocar a raiz quadrada dentro da função float. E o que isso vai acontecer? A função float ele vai pegar essa raiz quadrada de 7 e vai gerar um número. E ele gera o número propriamente dito da raiz quadrada de 7. E aí podemos fazer qualquer operação. Mas então, se por exemplo quiséssemos extrair a raiz cúbica ao invés da raiz quadrada, então não vamos usar mais a função sqrt. Então vamos fazer 8 elevado a 1 sobre 3. Raiz cúbica 1 sobre 3, que nos retorna o valor 2. Se quiséssemos, por exemplo, vamos fazer de novo com a raiz quadrada de 9, o valor 3. Mas se fizéssemos a raiz cúbica de 9, ele vai gerar esta saída. Então podemos usar a função float para gerar um número. E aqui está a raiz cúbica de 9. Já como ele é um programa algébrico, muitos podem pensar sobre o percent. Por exemplo, 9% 4. Isso não funciona no wxmáxima. No caso, essa seria a função mod, 9,4. E vai gerar 1. O percent aqui no wxmáxima, ele retorna o último valor de saída, que no caso vai ser 1. Então eu posso pegar, por exemplo, o percent mais 8. Ele vai gerar 9. Tudo bem? Então, para finalizar a parte numérica, eu vou falar sobre os números flutuantes. Quando queremos um número flutuante, podemos colocar 9,5. Colocamos a parte inteira e a parte fracionária aqui. As operações são as mesmas, mas a única coisa que temos que tomar cuidado é que uma operação com um número fracionário sempre vai gerar um outro número fracionário. Por exemplo, 9,0 mais 1, isso vai nos gerar 10,0. E para o wxmáxima, 10,0 é diferente de 10. Podemos ver usando a função is, que ela vai gerar um verdadeiro ou um falso, dada a expressão de entrada. Vamos colocar 10,0 é igual a 10, ele gera falso. 10,0 é igual a 10,0. Então temos que tomar cuidado quanto a isso. E agora eu vou falar um pouco sobre variáveis. Para criarmos uma variável no wxmáximo, apenas colocamos o número da variável, por exemplo, n, 2 pontos e o valor que ela vai receber, por exemplo, 20. E aqui está, agora a variável n tem o valor 20. Podemos acessar a variável de fora da célula que criamos. Vou criar uma nova célula, colocar n mais 10, que as operações numéricas podem ser aplicadas às variáveis. Vezes 10 é a mesma coisa, certo? As variáveis aqui no wxmáxima, elas são dinâmicas, ou seja, n2,20, eu disse que a variável n é uma variável inteira, porque ela está recebendo o valor inteiro. Mas eu posso colocar aqui embaixo, n recebe palavra. E agora a variável n, ela passa a ser uma string. Então as variáveis elas são dinâmicas no wxmáximo. E temos dois tipos de variáveis especiais. São as matrizes e as listas. Vou começar pela lista, que fica mais fácil de entender a matriz depois. Para criarmos uma lista, é igual a uma variável normal. Colocamos o nome dela, por exemplo, lista. 2 pontos, eu abro colchetes e eu coloco os valores dela. Por exemplo, 1, 0, 2, 4, 6, 7. E aqui eu tenho uma lista. Para acessar um elemento em qualquer, eu vou colocar lista, colchetes, e eu vou dizer qual que é a posição. Por exemplo, posição 1, 2, 3, 4 e 5. Na posição 5, eu tenho o valor 7. E eu considero como uma variável normal. Posso fazer qualquer operação, tanto que eu posso fazer até uma atribuição. Lista na posição 2, recebe lista na posição 5 mais 7. Aqui no lugar de 2, vai vir 14. Opa, coloquei o 2 pontos no lugar errado. E ele vai gerar 14. E agora eu posso printar a lista.
14. E a outra variável especial é a matriz, que é a mesma ideia da lista. É como se tivéssemos uma lista dentro de outra lista. Tá? Para criar uma matriz, vamos colocar o nome, por exemplo, ma. Aí eu escrevo matrix com x mesmo, é assim mesmo. E agora eu vou colocar as linhas da minha matriz. Por exemplo, eu vou criar uma matriz 3x3. 1, 2, 3, vírgula. Eu crio como se fosse uma outra lista, que no caso vai ser a outra linha. 4, 5, 6, vírgula, 7, 8, 9. Shift Enter. E aqui está a minha matriz, certo? Para acessar os elementos, a ideia é a mesma da lista. Por exemplo, ma na posição 2, por exemplo, ela vai gerar o que? Vai gerar esta lista inteira. Porque quando eu coloco assim, ma na posição 2, ela considera com que este elemento inteiro é o segundo elemento da matriz. Então, ela vai me gerar 4, 5, 6. E quando eu coloco mais um colchete e o número, por exemplo, 1, ela vai considerar um elemento dentro dessa posição. No caso, é o primeiro elemento daqui de dentro. E as operações com as matrizes é a mesma ideia de operações com a lista. Agora vamos para o exemplo de funções. Esta função é a ideia de funções matemáticas. Para criar uma função, eu vou criar f, abro parênteses, f de x, 2 pontos, igual, e eu vou colocar a expressão da minha função, por exemplo, x elevado ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Criei a minha função. Para passar valores para a minha função, é fácil. Eu vou apenas substituir o x pelo valor que eu quero. E para finalizar a aula, eu vou um exemplo que é muito útil no caso wx máxima travar. Ele começar a fazer uma operação e travar. Então eu vou demonstrar como fazer o wx máxima parar. Aqui eu tenho um exemplo de quando o wx máxima vai travar. Eu criei aqui um exemplo, uma célula aqui, que eu criei uma variável, atribuí nela o valor de 10, e eu vou executar esse laço enquanto x for menor do que 11. Mas aqui o que vocês têm que perceber é que este laço ele vai entrar num loop infinito, porque eu não estou incrementando o valor de x, ou seja, o valor de x nunca vai ser maior do que 11. Então se eu der Shift Enter, o que vai acontecer? Podemos ver aqui, o máxima está calculando. Ele não tem o que fazer aqui, ele só vai ficar calculando isso aqui. Então quando isto acontecer, nós viemos aqui em máxima, interromper. Mas podemos ver que o máximo ainda está calculando. Então se interromper não funcionar, vamos em reiniciar máxima. Clicado ali, é como se fechássemos o máxima e abríssemos o máxima de novo. E aqui está pronto para a entrada do usuário. Certo? Então é isso e até a próxima. Tchau!